Pronto, agora vamos embora, senão não chega, né, rapaz? Nós estamos aqui em Vitória da Conquista e a gente está indo para São José do Rio Preto. Então, a gente saiu de Campinas e veio para Bahia. Agora a gente vai retornar lá para São Paulo, né? E a gente vai pegar o avião para poder ir para São José do Rio Preto. Eu ainda acho que o Rotas Brasil vai ligar tudo isso por terra, mas por enquanto, né, acho que é muito trabalho para eles. Por enquanto ainda acredito que vai continuar aqui mesmo por avião. Mas daqui a pouquinho, com tanta atualização que tem por aí, eu tenho certeza absoluta que vai chegar uma hora. Vire à esquerda. Eles vão ligar tudo isso aqui por terra. Imagina você fazer uma... Eita, não é aqui não. Aqui eu tô entrando na empresa de novo, é ali, ó. Eita, Robin. É ali mesmo. Nós temos que sair na avenida aqui, rapaz. Bom, você que está acompanhando nosso canal aí sabe muito bem, né, que a gente tem a nossa programação. Tem também os nossos comboios, né? O comboio que a gente faz lá no servidor, tem o comboio que a gente faz na sexta-feira e também o comboio que a gente faz na quarta-feira, né? Então é terça, quarta e sexta. E várias pessoas, né, vêm perguntar, principalmente em chat, né, quando a gente está em live, vêm perguntar como que faz para participar do comboio. Bom, e aí a gente, por enquanto, né, a gente está com o nosso comboio fechado, né, ele não está aberto para novos integrantes aí no comboio. A gente está tentando ajustar aí alguns parâmetros lá, né, principalmente do servidor, quando todo mundo for rodar, se vai suportar, né. Então, por esse motivo, a gente não está abrindo para novos integrantes aí do comboio. Mas também nessa parte de reformulação aí de integrantes, né? Pode ter certeza que... Eita, não dá pra ver não. Pode ter certeza que vai haver sim algumas mudanças aí, né? E uma delas é a substituição, né? De algumas pessoas que não estão rodando, né? E a gente vai substituir para pessoas que querem de fato rodar junto com a gente. Porque a intenção do servidor é justamente essa, né? Fazer com que todo mundo consiga rodar e aleatoriamente, né? Mas lá a gente tem uma questão bem bacana que a gente implantou lá, que é a cada comboio que a gente conclui na live, né? São 2 horas de live, 2 horas e meia de live. A gente simplesmente anota no mapa uma próxima cidade e aí no decorrer da semana todo mundo se dirige, né? Se dirige para esse local que foi pré-estipulado lá no final daquele comboio daquele dia. E assim gera conteúdos, né? Conteúdos para quem tem canal, para quem gosta, né? Ou faz live ou simplesmente só grava. É uma condição bem bacana essa uma de você ter, no caso, você tem mais uma opção, né, para trazer conteúdos aí para o seu canal, e uma delas é justamente rodar no servidor e poder, né, encontrar com um ou com outro. Às vezes um tá indo, subindo, outro tá vindo, descendo. Então tem essa possibilidade, né, no servidor disso acontecer. Já aconteceu 3, 4 vezes já entre os integrantes ali. E depois o destino final é na próxima cidade, próximo estado que a gente acabou marcando de se encontrar. E várias pessoas, por conta dessa organização que a gente tem relacionada aos nossos comboios, elas vêm perguntar como que faz, também quer participar, né? Repito, por enquanto está fechado, mas a gente vai sim abrir para novos aí. E quando a gente abrir, claro, né, a gente vai priorizar as indicações, porque aquela pessoa que já está inclusa no comboio e ela vai indicar alguém, com toda certeza esse alguém que ela está indicando, ela já sabe, né, como a pessoa roda, já sabe como a pessoa age e interage, né, junto às pessoas no comboio, então fica até mais fácil por indicação. Tirando o fator indicação, uma das coisas que
que a gente vai priorizar, né, é que a pessoa conheça principalmente as regras e diretrizes ali do nosso comboio, que não são poucas, tá? A gente organizou uma lista lá de situações em que a gente segue rigorosamente aquilo ali para que as coisas continuem funcionando. Então, caso a pessoa queira participar do comboio, ela pode até mandar um e-mail para mim, que está aqui no link na descrição aqui, que é robinholimacontato@gmail.com, e eu vou enviar para ela as diretrizes aí do nosso comboio. E essas diretrizes, né, essas regras, esse segmento aí, a gente segue literalmente, rigorosamente, e executa da forma como a gente combinou ali. Então, caso a pessoa entre no comboio e ela não entenda que a gente precisa rodar nos limites de velocidade das vias, né, respeitando a sinalização, respeitando a ordem de chegada nas empresas, né, não é proibido não ultrapassar, né? Pode ultrapassar, porque tem comboios que a gente vê aí que só fala que não pode ultrapassar. E o nosso comboio não, o nosso comboio você pode ultrapassar o companheiro aí sem problema algum, no entanto que você respeite aí as regras de trânsito. Então esse é um fator fundamental, né? Nas empresas, por exemplo, algumas empresas elas são pequenas, né? Então a gente respeita a ordem de chegada. O participante ele tem o tempo que ele quiser para fazer a manobra, a gente não fica apressando. Claro que aí cabe o bom senso, né? Principalmente porque a gente vai estar em live e dependendo do número de participantes, se a pessoa ficar enrolada numa vaga lá e não conseguir estacionar, a gente recomenda que ela, né, ou pule o processo de manobra, né, se não tiver muita habilidade para manobrar, ou que ela seja o mais ágil possível ali para manobrar, para não ter esse problema de atrasar os outros, ou então ficar muito tempo ali parado sem que as coisas aconteçam de forma diferente. Então, o primeiro passo é você conhecer as diretrizes aí do nosso comboio, caso você tenha interesse em participar do comboio. O segundo passo que eu acho que é tão importante quanto saber as nossas diretrizes é você passar a conhecer as pessoas que estão no comboio, né? Você passar a conhecer os canais que estão envolvidos ali com a gente na administração do nosso comboio, que são 4 canais, né? Sou eu, Robinho Lima 3666, RC Play, né? Todo mundo aí conhece o RC, Games the Trucker e Leandro Terra. O Leandro Terra é o único que não tem canal. Então, Robinho Lima, RC Play e Games the Trucker tem canal. E o Leandro Terra não tem canal, mas dá pra participar junto com ele das lives que a gente faz, né, nos canais, e que ele, consequentemente, ele vai interagir igualmente, né, como se ele tivesse literalmente aí fazendo uma live, porque ele interage bastante aí com as pessoas. Então, o Leandro Terra é um dos que organiza, né? Quem começou esse comboio, na verdade, foi eu sugeri, né? Eu dei a ideia, eu estava participando de um comboio que não estava bem bacana, não estava bom, e eu decidi que eu não ia mais rodar naquele comboio, que eu ia usar naquela ocasião todas as DLCs que eu tinha para rodar no American Truck. E aí eu fiz o convite diretamente para o Leandro Terra e Games the Trucker. E consequentemente, depois disso, né, o nosso comboio começou a funcionar e a gente passou a conhecer o RC Play. Ele veio participando das lives, ele veio acompanhando. Então eu estou tomando isso como exemplo, o próprio RC, porque o RC ele foi uma pessoa que se interessou pelo nosso comboio. Ele se dedicou ali nos canais, né, tanto do GameZ quanto o meu, a passar a ser conhecido por nós, porque ele começou a interagir com a gente de uma forma mais direta, e a gente começou a perceber que o RC seria uma ótima pessoa para poder rodar com a gente, e a gente não se enganou com isso. E para falar a verdade, eu fiz o convite para ele, né, falei para ele que eu estava convidando ele para rodar junto com a gente, se ele tinha interesse. Na hora ele aceitou. E uma coisa curiosa, né, que depois dele ter aceitado aí participar do comboio,
ele disse que no primeiro dia que ele rodou com a gente, de tanto que a gente falava, para você ver como que ele passou a conhecer a gente, literalmente só acompanhando as nossas lives. Depois que a gente conversou várias vezes aí no chat e tudo mais, ele entendeu, né, a temática nossa ali, o que a gente queria, o que a gente esperava do comboio. E ele disse que no primeiro dia que ele foi rodar com a gente no comboio, ele nem respirava direito por conta de não querer errar, de não cometer nenhum erro ali no comboio. Eu acredito que tenha sido nem tão proveitoso da parte dele, né, de ter rodado com a gente, de tão tenso, né, que ele ficou ali, tão na expectativa de não querer errar e querer levar tudo certinho para ser aceito no grupo e para não correr o risco, né, de não dá para rodar com você porque você fez isso ou aquilo. E na verdade ali naquela ocasião a gente ainda não tinha uma diretriz formada, a gente não tinha ainda, era só aquilo que a gente esperava de um comboio, né? Era só aquilo que a gente esperava, que as pessoas entendessem o que era participar de um comboio. E aquela experiência ruim que a gente teve serviu de parâmetro para que a gente criasse as diretrizes aí, para que a gente não errasse novamente como a gente havia errado naquela ocasião. E aí foi muito certo. E o RC, a partir daí, ele começou a intensificar ainda mais, né, a sua participação com a gente. A gente acabou entendendo que o RC é um cara que merecia estar ali junto com a gente e estar ali formalmente aí fazendo parte dessa administração do grupo. Esse grupo agora, né, ele tem o grupo dos participantes e tem um grupo ADM. Esse grupo ADM é composto por Robinho, GameZ, Leandro Terra e RC. Então a gente discute antes tudo aquilo que vai ser colocado nas diretrizes ou tudo aquilo que vai ser decidido, depois a gente leva lá para o grupo e apresenta para eles lá. Então essa é a você que tem vontade, né? Você que tem desejo de participar em nosso comboio aí, por mais que ele esteja fechado no momento, mas dentro em breve eu acredito que a gente vai abrir para novos, porque acabou de sair um integrante do grupo e a gente está vendo aí a possibilidade de ainda, né, organizar melhor ainda aqueles que não estão participando. A gente colocou lá na nossa diretriz, né, que caso a pessoa não rode com a gente ou no ATS ou no American Truck por mais de 30 dias, ele também será desligado do grupo, porque aí ele está tomando espaço de alguém que possivelmente pudesse estar rodando junto com a gente, né? Porque esses dias tem sido muito estranho, porque no comecinho era 7, 8 motoristas rodando juntos e de repente depois que a gente implantou uma lista lá para organizar, né, o comboio, aí começou a ficar um pouco escasso, começou a ficar um pouco restrito ali a participação dos motoristas ali. E esses dias a gente tem visto comboios com 2 caminhoneiros, não importa, nem que seja um, esse comboio vai continuar, isso aí não tenha dúvidas. Nem que seja um motorista rodando, vai ser garantido lá no servidor na terça-feira. O ATS também agora está com um servidor na quarta-feira. Mantenha-se à direita. E a gente vai continuar fazendo os comboios, não tenha dúvidas, né? Ô Fernanda, continuei à direita, eu vim para a esquerda. Foi mal aí, Fernanda, é que aqui tem probleminha com direita e esquerda, viu, Fê? Aqui nós temos esse pequeno probleminha aí com direita e esquerda. E eu ainda questionei ela ainda, hein? Então, agora o segundo passo, né, que eu estava querendo exemplificar aqui é como o RC fez. O RC ele foi participando com a gente, ele foi interagindo com a gente, ele foi entendendo como que funciona o nosso comboio, porque quando ele entrou para rodar junto com a gente em comboio, ele já estava pronto para rodar. Ele já sabia que a gente não tinha aquela correria, ele também gosta da boa simulação. Por exemplo, igual aqui, ó, eu tô a 70 por hora e a velocidade da via é 60, mas isso acontece na vida real. Às vezes a velocidade é 80, você está a 90, 100, isso aí não tem problema. Só que, claro, se tiver um radar, alguma coisa aqui, você pode levar uma multa. Isso aí é consequência, né? É consequência da imprudência, né? Usando aqui da velocidade, vamos dizer assim, e você vai levar uma multa. Mas fora isso, se não atrapalhar ninguém, né? Se não, porque o comboio, qual que é a intenção do comboio? A intenção do comboio é você rodar juntos, né?
Todos os caminhões seguindo para o mesmo destino mais próximo possível. De vez em quando um dá uma desgarrada, de vez em quando um vai lá para frente, os outros ficam presos em trânsito, alguma coisa assim, acontece. Mas o bom senso, né, de quem está lá na dianteira, né, de quem está lá na ponta da frente do comboio, em frente. A intenção é que a pessoa saiba, né, a velocidade, por exemplo, é 80, então você diminui para 60, que daí dá tempo do outro que está vindo a 80 te alcançar mais à frente. Então é só começar a perceber essas coisas que aí o comboio flui, né? Então não tem muito segredo em rodar em comboio, não tem, com a gente não tem. O que a gente não quer é molecagem, o que a gente não quer é o verdureiro, né, que chega apavorando, tirando o outro da pista e trazendo uma situação em que você se sente, como é que eu vou dizer assim, que você fique, né, irritado com a situação, ou uma situação chata que já aconteceu, mas agora ainda bem que não tem acontecido mais, é a questão do excesso de velocidade. A pessoa, eu estava acompanhando um amigo nosso uma vez, né, na live dele, ele ultrapassava só pelo acostamento, sabe? Então, esse tipo de comportamento a gente não quer no comboio, porque esse tipo de comportamento ele é extremamente irregular, vamos dizer assim, né? No Código de Trânsito Brasileiro, você fazer ultrapassagem pelo acostamento não é o certo, né? Então, isso aí é uma coisa que pra gente não cabe aqui em comboio, né? Calculando uma nova rota. E então o segundo passo é você participar das lives. Participe aí dos canais aí, interaja com as pessoas. A forma como você fala, a forma como você interage no chat já dá parâmetros pra gente saber como seria, né, uma comunicação porque a gente só usa o rádio PX, né, para poder falar. Seria uma indicação de como você se comportaria com os companheiros, com os parceiros aí, e pelo chat a gente já dá para ter uma breve noção de como seria, porque a gente não aceita piada de duplo sentido, palavrão, a gente não aceita uma discussão política, religiosa e futebolística, né, vamos dizer assim, principalmente o futebol, porque isso aí pode inibir. Claro que às vezes a gente brinca, né? O Corinthians perdeu esses dias aí 4-0 pro Flamengo. Então às vezes a gente comenta alguma coisa, mas nada incisivo, nada que possa ferir alguém, machucar alguém. Eu conheço aí pessoas que torcem para outros times. À direita. E essas pessoas, elas esquecem que elas têm amigos que são corintianos, que às vezes é do próprio convívio deles, eles acabam sendo muito ofensivos, né? Às vezes nas palavras lá não segura muito e acaba sendo bem, para ser bem sincero, bem ruim de ler ou de ouvir algumas coisas que as pessoas colocam, porque acaba sendo ofensivo. Se fosse uma tiração de sarro, né, vamos dizer assim, comum, igual a gente está acostumado desde moleque fazer, tudo bem. Mas é complicado. Você não quer entrar nesse mérito, então é por isso que a gente não permite isso nos nossos comboios, né? Por exemplo, tem não que a gente não discuta, não que a gente não fale, não que a gente não dê nossa opinião, mas, por exemplo, tem uma situação que eu vi hoje de manhã, que é a respeito da camisa vermelha da seleção brasileira. Esse é um assunto que vai vir à tona. Muitas pessoas têm uma opinião formada a respeito do assunto, sabe que isso querendo ou não, aceite você ou não, é a implantação do comunismo aqui no Brasil, e pode ter certeza absoluta que coisas piores virão aí, né, daqui para frente, não tenha dúvidas disso. Então, caso surja um assunto desse, né, que não seja uma contribuição para que as pessoas façam campanha diversa, independente de qual político é ou não, de qual partido seja ou não, a gente faz comentários dizendo e falando a respeito da nossa opinião, não
não afirmando, reafirmando, dizendo que é o governo tal ou não é o governo tal, que é o presidente tal, que não é o presidente tal. Então isso a gente não quer, principalmente quando a pessoa aperta o botão do PX, que sai em todas as lives. Então se eu quero falar alguma coisa que seja um pouquinho mais carregado, um pouquinho mais pesado, eu tenho que ter a preocupação em falar aqui no meu canal, somente no meu canal, que eu não deixe vazar isso para os outros canais. Como esses dias o integrante do nosso grupo falou por 2 vezes aí, bosta, merda, e apertou o Rádio PX para falar isso. Então ele pegou e falou na live de todo mundo, e isso não será permitido mais. Houve esse primeiro momento, não estava na nossa diretriz, não estava na nossa organização, e por isso não foi questionado e também não foi cobrado. Mas agora, como está na diretriz, como está na nossa organização, qualquer pessoa que apertar o Rádio PX para falar uma besteira, falar um palavrão, falar alguma coisa, ela vai ser advertida literalmente. Ó, aqui já é o aeroporto, nós já estamos... Eu já estava passando direto já, vai vendo. Tem meio errado aqui, tomara... Ah, não vai pegar. Rapaz, que legal que tá isso aqui, viu? Oh, Rotas Brasil tá muito chique. Tá muito chique mesmo. Vire à esquerda. Talvez eu não termine essa viagem agora. Talvez porque ainda nós vamos ter que rodar lá em São José. Eu só vou pegar o avião aqui. Só vou pegar o avião aqui e vamos embarcar. E a gente chegando em São José do Rio Preto, a gente dá uma parada lá e depois a gente continua. Ou então eu paro aqui no embarque e depois a gente continua, né? Porque o avião tá bem ali, ó, o Antonov ali, sei lá como é que chama esse avião aí, esse é o Hércules, não sei como que é o nome desse avião. O aeroporto aqui de Feira de Santana. Para virar nós estamos em Feira de Santana, não sei onde nós estamos. Vire à esquerda. Estamos chegando, não é possível. Então nós vamos embarcar aqui e vamos para São José do Rio Preto. Eu já, como eu disse, né, eu vim de Campinas para cá. E agora eu tô indo daqui, ao invés de ser para Campinas de novo, eu tô indo para São José do Rio Preto. E a gente vai entrar pela frente do avião aí, né? Então, vou ter que fazer o retorno ali. O retorno é lá na frente, ó. Porque eu tenho que entrar de frente ali com o avião. O avião tá aqui do lado, né? O avião da Azul. Eu tô tendo que inclinar muito para olhar ali, porque, ó, não dá para ver além da cortina aqui. Rapaz, acho que eu já posso entrar aqui já, né? Eu não preciso nem ir lá na frente. O GPS tá me mandando ir lá na frente, mas acho que eu posso entrar aqui, ó, entre as linhas amarelas. Eu não sei se aqui é para avião ou se é para carga. Como eu tô rodando aqui, ó, eu não sei onde que ele tava querendo me mandar. Pro lado de lá dos aviões, será? Será que eu entrei no errado aqui, ó? Mas o avião tá ali. Então é aqui mesmo que nós vamos. Não precisava ter ido lá, não. É aqui mesmo. Eu não sei como que eles fazem para tirar esse avião daqui, porque tem um poste ali. Deve ser uma manobra ferrenha aqui, né? Vamos lá. Vamos embarcar aqui. Embarcando nosso Scania aqui. E a gente segue daqui depois, beleza? Então já estamos no avião. Daqui a pouquinho, na próxima viagem, a gente se vê lá em São José do Rio Preto, beleza? Caso você queira entrar no nosso comboio, manda um e-mail aí
que eu vou mandar para você as normas e diretrizes. Você vai ler, vai analisar, se cabe para você, a gente pode marcar uma hora de rodar juntos, ou então de conhecer o seu canal, e a gente vai analisando aí, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima, valeu!